Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade ao sistema. A gente viu primeiro sistema do primeiro grau com uma incógnita, depois sistema do primeiro grau com duas incógnitas e agora, hoje, na página 114, nós vamos ver o assunto sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, a gente vai resolver um conjunto de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a gente vai ver hoje uma das formas de resolver esse sistema. O sistema ele pode ser resolvido de três formas: da forma de tentativa, método de substituição e método de adição. Hoje nós vamos aprender apenas o método de tentativas. Mas antes disso, vamos dar uma recapitulada no que é um sistema, o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. A incógnita em questão nos diz respeito a duas letras ou dois objetos que não sabemos o valor, seguidos de um sinal de igual e um resultado. Então, toda equação seguida de duas incógnitas com sinal de igual e mais uma parte com número, ela é uma equação de primeiro grau, tá ok? Aí o nosso bonequinho, que é o Marlon, ele tem um problema para ser resolvido, tá? Em questão, que é o seguinte: em um sítio, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14 animais juntos. Esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Aí embaixo ele mostra um modo para resolver isso. Para resolver esse enigma, lembre-se de que as galinhas têm 2 patas e os coelhos têm 4. Então, essa regra é básica, você tem que saber isso, tá? Assim, indicando por x a quantidade de galinhas e por y a quantidade de coelhos desse sítio, podemos escrever as seguintes equações. A primeira equação é a quantidade de galinhas, que é x, mais a quantidade de coelhos, que é y, é igual a 14. Isso está escrito no enigma. E a segunda parte é a quantidade de patas de galinhas, que é 2x, mais a quantidade de patas de coelhos, que é 4y, é igual a 38. Dado isso, eu já tenho as minhas duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. E isso caracteriza um sistema. Mais para frente, no ensino médio, vocês verão que dá para resolver um sistema triplo. Por enquanto, vocês verão apenas um sistema duplo, tá? Duas equações e é o máximo para a gente resolver. Ok, então meu sistema ele é representado dessa forma. Uma chave, uma equação em cima, outra embaixo. Para satisfazer, ou seja, para resolver um sistema de equações, eu preciso que o valor seja válido para as duas equações. Então, como a gente está trabalhando com o método de tentativa, a gente vai jogar valores para esses x e y, tá ok? Na página 115, ele começa a fazer as tentativas. Ele testou o número 8 para as galinhas e o número 7 para os coelhos. Então, jogando na primeira equação, que é x mais y igual a 14. Vamos verificar se vai dar 14. 8 mais 7 dá 14? Não, dá 15. Então, não satisfez a primeira equação. Agora, a segunda. 2 vezes x, que é 8, mais 4 vezes y, que é 7. 2 vezes 8 é 16, mais 4 vezes 7, que é 28. Somando isso, dá 44. Então,
ele não satisfez a minha equação. Por quê? Na primeira tem que dar 14, na segunda tem que dar 38, para fechar o valor certinho. Então, com os valores 8 e 7, não bateu. Então, vamos testar o outro, que é 10 e 4. Com 10 e 4, a primeira equação, que é x mais y, vai ficar 10 mais 4, 14. Ok, satisfez a primeira equação. Show de bola. Agora, vamos para a segunda. 2 vezes 10, que é o x, mais 4 vezes 4, que é o y. 2 vezes 10 dá 20, 4 vezes 4 dá 16, 20 mais 16 dá 36. Ainda não chegou, faltou 2, né? Então, esse não é o conjunto de solução ainda. Então, 10 e 4 está descartado. Por quê? Ele atendeu apenas uma equação. E para ser um valor válido, tem que ser para as duas equações. Então, vamos continuar tentando. Vamos testar o 7 e o 6 agora. Para o x é 7 e para o y é 6. 7 mais 6 dá 13. Não satisfez a primeira equação. A segunda, 2 vezes 7, que é x, 4 vezes 6, que é o y. 2 vezes 7 é 14, 4 vezes 6 é 24, somando dá 38. Ele satisfez a segunda opção, que é a segunda equação, mas não satisfez a primeira, então ainda não é válido. Então, vamos testar mais um, que é o último do quadro, que é o 9 e o 5. 9 mais 5 dá 14, ok, foi o primeiro. 2 vezes 9, 18, mais 4 vezes 5, 20. 20 com 18, 38. Opa, então essa é a opção que satisfez as duas equações. Então, o meu valor de x é 9 e o meu valor de y é 5, tá ok? Essa é a opção de tentativa, tá bom? Então, no sítio há 9 galinhas, que é o x, e 5 coelhos, que é o y, tá bom? Aí, ele tem um quadro amarelo dizendo: uma solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado que satisfaça as duas equações simultaneamente. O que era um par ordenado? Um par ordenado é um valor para o x e um valor para o y. Ele fala que é um par porque são dois números, tá bom? Então, par ordenado é um número para o x e um número para o y, tá ok? Quando eu tenho um par ordenado, eu posso simplesmente representar ele numa reta, num gráfico, né? Geometricamente. Como assim, professora? Olha só. A solução desse sistema vai ser o cruzamento de duas retas. Por quê? Uma equação nada mais é do que uma reta representada no gráfico. Então, a equação x mais y igual a 14 é uma reta. E a outra equação, que é 2x mais 4y igual a 38, é outra reta, tá? Então, se eu estou dizendo que o par ordenado 9 e 5 é solução, eu digo que esse par ordenado é o cruzamento dessas retas, tá? Então, eu vou lá no meu plano cartesiano, traço a reta y, traço a reta x e coloco os números. Ok, coloquei os números. Aí, agora, o x é 9, então, vou lá no x e marco 9. E o meu y é 5, vou lá no y e marco 5. Depois disso, eu vou traçando vários risquinhos até o 5 chegar no 9 ou o 9 chegar no 5. Quando esses tracinhos se cruzarem, vai ser o meu ponto de encontro, ou seja, vai ser a minha solução. Então, eu sei que nesse pontinho vai ser onde as minhas retas vão cruzar, tá ok? Aí embaixo ele mostra o sistema de equações da situação anterior, os pares ordenados, né? Ele mostrou o 8 e 7, que não é solução, o 10 e 4 não é solução, o 7 e 6 não é solução, e o 9 e 5 é solução porque ele serviu para as duas equações simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Aí mais embaixo está assim, no segundo quadrinho amarelo.
Se as retas que representam graficamente as soluções de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas se cruzam em um único ponto, então o sistema admite uma única solução. Então, o meu resultado sempre vai ser apenas um par ordenado. Então, ele só tem aquela solução, não tem outro número que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. Agora, na página 116, ele mostra outra opção, que é o quadrinho amarelo. Se as retas que representam graficamente as soluções de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são paralelas, ou seja, elas estão na mesma direção, então o sistema não tem solução. Por que não tem solução? É impossível duas equações admitirem o mesmo valor. Aí ele botou o exemplo: x mais y igual a 2, x mais y é igual a 5. As duas equações são iguais, então o resultado final delas também deveria ser igual, certo? Se x mais y é igual a 2, ele não pode ser igual a 5. Deveria ser igual a 2 novamente, ou então os dois serem igual a 5, tá bom? É a mesma coisa que eu dizer que 1 mais 1 é 2 e 1 mais 1 é 3. Tá errado. Isso não existe. Então, quando há isso, tá? Situações impossíveis de acontecer, as retas serão paralelas e ele não vai ter solução. E o terceiro e último caso é quando as retas são coincidentes. Quando ela é coincidente? Quando ela fica uma reta em cima da outra, ou seja, as soluções são iguais, tá? Aí ele mostrou duas equações do sistema. Menos x mais y igual a 1, menos 2x mais 2y igual a 2. Pelas tentativas, ele tentou o ponto menos 1 e 0, 0 e 1, 2 e 3, 3 e 4. Todas as vezes que ele testava esses números, o resultado era sempre igual. O resultado sempre foi 1 e depois sempre foi 2. Então, quando eu tenho esse mesmo resultado sempre vai ser 1 e 2, ou sempre vai ser 1 e 1, ou os resultados são iguais para qualquer valor de x e y, eu digo que as retas são coincidentes, ou seja, uma está em cima da outra. Nesse caso, existem infinitas soluções. Então, são infinitos pontos que eu vou dar, né, para tentar resolver infinitos pontos, infinitos pares ordenados que vão dar o mesmo valor, tá ok? Então, por hoje é só. A aula de hoje ela é um pouquinho extensa, né, porque tem que ser explicada bem detalhada, mas nada do que vocês não possam aprender, tá bom? Eu vou estar disponível no período das 2 aulas de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que a gente vai estar online sempre respondendo vocês, tá bom? Tenham uma boa aula e bons estudos. Tchau, tchau!